Apito árbitro! Começa o Visitantes Esporte Clube. Com Bruno Santos e Arthur Crespim. Bom dia, boa tarde, boa noite, bom momento, amigo ouvinte. Estamos aqui em mais um episódio do podcast Visitantes, comigo, Bruno Santos, diretamente do Rio de Janeiro, e lá de Londres, essa ponte aérea, Arthur Crespim. Fala aí, Arthur, beleza? Beleza pura, bom dia, boa tarde, boa noite, amigo ouvinte, amiga ouvinte. Alô, paixões, alô, doçuras, estou até emocionado hoje. O Varal tá entortando, convidado hoje pesadíssimo no Visitante. Com certeza absoluta. Ele que é professor de educação física e também treinador de basquete, com passagem por clubes como Vasco, Flamengo, Tijuca, o Grajaú, que o levou para a seleção feminina de basquete, onde conquistou o título inédito do Mundial em 1994, ganhando de nada menos do que Estados Unidos na semifinal e a China na final, e ainda levou a prata olímpica em 1996, comandando craques como Hortência, Magic Paulo e Janete, além de outras. Acho que a emoção que mais assim, pega um atleta, ele corre atrás dessa emoção aí, de ver você no pódio, num campeonato mundial, tocando o hino do seu país, a bandeira erguendo. Acho que esse momento legal isso aí, né? Passando é o mais importante, na minha opinião. Linda. Acho que é essa sensação que a gente corre atrás. Teve uma passagem pela seleção mexicana masculina e ocupou também a função de diretor de esportes olímpicos no Botafogo e no Flamengo. E hoje recebemos aqui no Visitante com muita honra o professor Miguel Ângelo da Luz. Boa noite, professor. Seja bem-vindo aqui ao Visitante. Boa noite, meus novos amigos. Então, bom dia, boa tarde, boa noite, né? Meus novos amigos, é um prazer aí bater esse papo com vocês. Professor, a gente falou um pouquinho antes aqui, então vou subverter a pauta porque o senhor me deixou cheio de curiosidade. Gostaria de saber como é que o basquete entrou na sua vida. Cara, é uma história muito interessante, porque eu sou carioca do Rio de Janeiro, do bairro de São Cristóvão, e digo que eu sempre gostei de esportes. Pratiquei muitos, né? Eu morava praticamente colado do Vasco da Gama e o meu esporte preferido era tênis, né? Jogava tênis no Vasco. E o Vasco, hoje tem até essa semana recebeu uma triste notícia que o Vasco cancelou, aboliu todos os esportes olímpicos, né? Isso me deixou muito triste, porque o Vasco era um celeiro de atletas de várias modalidades, né? E como fui criado lá dentro e vi muitos atletas que serviram seleção carioca, brasileira, e foram até conseguiram conquistar o cenário internacional. Então vamos lá, sua pergunta. Eu jogava tênis, eram 10 amigos, né, de rua, né, da Redondeza, e nós jogávamos. E tinha um diretor que ficava percorrendo o clube atrás de meninos para jogar basquete. Viu aquele grupo de 10 meninos, né, todos jovens ali. Eu era o mais novo, tinha 10 anos, 10 para 11 anos, os outros tinham já 12, 13, 14. E perguntou se não queriam fazer um teste no Vasco de basquete, que ele era o diretor, se apresentou. Ainda falou assim, olha, mais tarde, e depois do treino tem até o lanche. E, pô, imagina, garotada, lanche? Aqui no tênis não tem lanche, não. E interessante que se 9 dos 10, 9 estavam super entusiasmados. A única pessoa que não estava entusiasmada era eu. Por quê? Porque meu técnico falava assim, ô Miguel, você assim, tem grande chance, eu sou canhoto, né? Eu tinha uma boa batida, apesar que nunca tinha disputado campeonatos, mas o professor falava, você tem grande futuro pela frente com o tênis. Falei, pô, que legal, não sei o quê. Aí chegou no outro dia, que era o dia seguinte, o treino, a garotada toda se reunia na porta do meu prédio e eles foram lá. Aí eu não queria ir, né? Aí meu irmão mais velho, né, falou assim, poxa, Guel, me chamava de Guel, né? Tá todo mundo lá fora, você não vai? Eu não vou, não gosto de basquete. Basquete eu não gosto. Eu gosto de assistir um pouquinho, mas eu gosto de tênis. O professor falou que eu tenho um futuro. Pô, mas vai lá, aqui o nosso grupo faz todo mundo junto, não sei o quê. É aquela coisa, antigamente, tinha aquele respeito pro irmão mais velho, né? Aí eu peguei meu tênis meio sem vontade, botei no ombro assim, fomos caminhando lá pro clube, né? E deu no que deu. Sabe, eu fui passando nas etapas dos testes e por incrível que pareça, eu não sei se você for escolher uma mão para jogar basquete, eu jogo com a direita. Por que eu não sei? Não me explique isso. Meu arremesso é com a direita, minha maior habilidade é com a mão direita. E por aí eu fui seguindo e em menos de 2 meses eu estava federado
né? Coisa que o tênis ainda não caminhando, mas eu, paralelamente, eu jogava tênis e basquete. Mas depois, quando eu comecei o campeonato, comecei a conhecer os outros clubes, aí fui convocado logo em seguida para uma seleção carioca, aí eu abandonei, assim, entre aspas, o tênis, né? Até pouco tempo, antes de operar a coluna, eu jogava. Então foi aí, deu no que deu, né? Eu não fui, assim, um grande atleta, mas consegui algumas seleções cariocas, fui 2 seleções brasileiras de base, só que quando o Vasco também tinham muito atletas bons, eu depois comecei minha carreira como técnico. Fui fazer educação física, eu era sempre ali líder, né, nas equipes, capitão, aí um outro diretor, você não quer ser técnico? E por aí a minha carreira seguiu no basquete. Se meu irmão não falasse para mim, vamos lá, tá todo mundo lá fora, de repente eu não sei o que seria. Eu tinha conquistado tantas coisas no basquete. Exatamente, realmente, de vez em quando a gente fala muito de não tem oportunidade, e de vez em quando tem oportunidade e a gente dá o mole, não aproveita. Então, muito obrigado pro irmão do senhor que deu essa empurrada aí pra gente. A próxima pergunta aqui que eu queria fazer pro senhor é o seguinte, agora a gente já sabe como começou e agora vamos falar um pouco do ápice. Qual é a sensação de, passar a vida inteira trabalhando, jogando, virou técnico e tal, a sensação de acordar no dia seguinte como campeão mundial de basquete? Como é que é isso? E medalhista olímpico também, que veio depois. É muito interessante, né, Bruno? Porque quando eu entrei na seleção, eu entrei muito novo, né? Assim, eu dou muita palestra e às vezes eu falo para as pessoas de empresas, olha, trabalhe duro, trabalhe certo, que tem sempre alguém te olhando. Que às vezes as pessoas ficam meio desmotivadas, será que nunca vou crescer, sabe, na empresa, ou será que eu vou mudar de emprego, será que eu vou passar num concurso? Eu sempre falo assim, tem sempre alguém te olhando, sabe? Eu digo isso para mim, porque eu tinha 32 anos, sabe? As pessoas dizem, o especialista, você quando é um técnico, você atingir a maturidade de um técnico de basquete, você tem que começar ali na faixa de 54, 53, 55 anos. Cara, eu tinha 20 anos a menos praticamente, né? E quando um dirigente da confederação, o presidente, Renato Brito Cunha, me convidou para um seminário, né, que iam ter de alguns treinadores, era um técnico de cada estado. Lógico, já tinha sido o Rio de Janeiro 2 vezes campeão brasileiro de base, né? E já tinha tido bons resultados nas categorias de base dos clubes nas quais eu trabalhei. Então, por isso que eu sempre falo, ele estava me olhando, sem eu saber, sabe? E eu entrei num momento na seleção, você imagina essa rivalidade boba de barrismo, Rio-São Paulo, imagina um técnico que era técnico, apesar de já ter passado pelo Fluminense, pelo Vasco, pelo Flamengo foi mais tarde. Por alguns clubes, eu era técnico de um clube de bairro, né? Vocês como cariocas, vocês sabem muito bem disso. Grajaú, que não era um clube grande, trabalhava numa categoria de base e no masculino, sabe? Eu já tinha sido um auxiliar técnico de uma seleção brasileira. Eu tô só até chegar lá. Sim. Fica à vontade. Fica à vontade. Então eles me chamaram, e fui muito criticado, né? Quem leu, quem acompanhou algumas coisas, eu fui muito criticado por como é que pode, um carioca, 33 anos, 32, sei lá, técnico do masculino, vai ter técnico de Paula Hortência. Aí eu só falava assim, espera um pouco, espera o trabalho começar para vocês me criticarem, deixa. E conclusão, e deu tudo certo, né? Montamos uma comissão técnica, o professor Sérgio Maronelli, o supervisor Valdir Pagan, Hermes Balbino, o preparador físico, a doutora Marlia, a fisioterapeuta. Então montamos um grupo muito competente, muito que estava a fim de todo mundo jovem, né, querendo conquistar espaço no cenário, e mudamos um pouco a filosofia, né, de trabalho, renovamos um time, rejuvenescemos, ganhamos estatura, e no final o resultado sai assim, né, você é campeão do mundo, medalhista olímpico, em 94 eu fui eleito o melhor técnico do mundo da temporada, sabe, isso com 35 anos, sabe, isso aí, sabe, e volto, eu não vou dizer que quando eu acordo eu penso todo dia, mas às vezes, muitos dias assim, eu falo, caramba, eu conquistei uma coisa pelo meu país que até agora ninguém chegou perto do feminino, né?
no masculino já foi 2 vezes campeão do mundo, sabe? É um peso muito grande, sabe? É um peso, mas é uma satisfação que eu tenho do dever cumprido, de esses 4 anos que a gente esteve à frente da seleção, a gente subiu em pódio em todas as competições, sabe? E é muito legal, assim, eu me sinto orgulhoso de ter participado desse grupo. Professor, um detalhe só antes de eu fazer a próxima pergunta, porque, assim, na minha cabeça de amante de esporte, essa vitória na semifinal contra os Estados Unidos em 94, ela tem o mesmo peso do que em Indianápolis 87, porque também é muito raro, eu não lembro de outra vitória da seleção brasileira feminina numa competição de grande porte sobre os Estados Unidos, né? Teve esse detalhe, talvez tenha sido tão valoroso quanto chegar à final, né? Tudo bem que ganhou a China na final, que tinha ganho da gente na primeira fase do Mundial, mas essa vitória sobre os Estados Unidos deve ter dado uma moral também gigantesca naquele momento, né? Não, com certeza, porque a história do basquetebol feminino em campeonato mundial até 94 era muito interessante, era o 13º campeonato mundial feminino. Para vocês terem noção, 7 vezes a União Soviética, né, a Rússia, tinha conquistado, e 5 vezes os Estados Unidos. Só que a equipe americana, de outras competições, acho que de 3 competições em jogos oficiais de campeonato do mundo, ela estava invicta a não sei quantos jogos, sabe? E era tido na bolsa de apostas como hiper favorito. Pra você terem noção, o nosso eram 16 equipes, nós éramos cotados na 11ª colocação. Então, imagina quem apostou no Brasil, quanto de dinheiro não ganhou na bolsa de apostas, que o campeonato foi na Austrália, o jogo lá é permitido. Então, você imagina a disparidade que era, sabe? Então, foi um jogo que nós fizemos, esse jogo americano, foi totalmente estudado. Não é hoje, e olha que a gente não tinha tanto recurso como tem hoje, né? Se você quiser ver um jogo hoje no teu celular, pelo YouTube, China e Bélgica, sei lá, de voleibol feminino, você consegue ver, sabe? Então, antigamente, isso põe em 94 isso. A gente tinha estatística, tinha um videocassete que a gente tinha 2 jogos das americanas e a gente ficou estudando, né? E quando nós fizemos o plano de voo, nós falamos para elas, né? Olha, o plano é esse, explicamos a ela, é uma parada super difícil, mas eu acredito no potencial de vocês, nós estamos bem na competição, nós já estamos ali entre as 4 melhores do mundo, a gente pensa alto, vocês têm que estar pensando alto assim. E essas meninas, eu já fui técnico de várias equipes, eu nunca vi um time tão disciplinado, os 40 minutos, como foi esse time feminino. Elas foram, sabe, você pegar a menina como Paula, Hortência, que tinha um potencial ofensivo muito grande, a gente saber se, olha, tem que escolher o momento certo para decidir, logicamente, o jogo ali ganhando na defesa. Então foi super legal, sabe, foi bacana. Vocês terem noção, pessoal, a gente comemorou, lógico, vibrou, todo mundo se abraçou, beijou, chorou, mas a gente teve uma hora que eu falei assim, e elas não conseguiam sair da quadra, porque elas não imaginavam nunca perder para o Brasil numa semifinal. Elas estavam eliminadas, eram disputar 3º e 4º. Né? Então, chegou uma hora que eu cheguei, vamos embora, deixa elas lá, sabe? E respeito, né? Empatia, aquelas coisas. Então, elas não conseguiam sair da quadra. E eu soube depois que elas demoraram mais de 1 hora para cada uma se levantar e ter coragem de ir para o hotel e imaginar que tinha perdido para o Brasil. Assim, o basquete feminino brasileiro antes de 94, ele vinha uma fase de pouco destaque, né? Primeiro a Olimpíada em Barcelona, depois tem a conquista do Mundial, medalha de prata, ambas funcionam, tem o bronze de 2000 e logo em seguida vem um declínio. Hoje, o basquete feminino ele não está nem classificado para as Olimpíadas. A que assim, o senhor atribui isso? O que a gente poderia dizer que são alguns motivos que podem ter causado esse declínio da seleção feminina de basquete? Primeiro, assim, eu vejo que os dirigentes não tinham boa vontade com o basquete feminino. Apesar de a gente ter esse resultado todos que vocês falavam, as meninas, a gente chama de menina dos olhos, sempre foi o basquete masculino. E o basquete masculino não mostrando resultado. E para vocês terem noção, em 96, quando nós acabamos a medalha de prata, a gente fez um projeto que queria desenvolver o basquetebol feminino no Brasil, sabe? E não foi aceito, sabe? E a gente pediu exclusividade para ser
os técnicos, né, exclusivos. Não, o do masculino era exclusivo, do feminino não. Então, eu acho assim, que nunca teve uma boa vontade e foi entrando gestão atrás de gestão, tanto de federação quanto de confederação, que não se abriu os olhos. Daqui a pouco foi Hortência foi parando, a Paula foi parando, a Janete foi parando, os ídolos, né, foram parando e não teve um trabalho de base, principalmente alguns municípios que as prefeituras desenvolviam um projeto visando a formação, os patrocínios foram diminuindo, sabe? E não teve apoio, entendeu? E com isso, você tem de noção, a Liga Feminina, eu acho que tem 8 equipes, sabe? Então, isso é muito ruim para o Brasil, né? No masculino, às vezes, se você quiser, tem primeira divisão, segunda divisão, terceira, tem time para isso, sabe? E no feminino não foi. E também culpo também um trabalho, eu sempre brinco, os grandes atletas às vezes são descobertos dentro de uma escola, né? Então a educação física é precária aqui no nosso país, sabe? Alguns lugares nem são obrigatórios, né? E isso não desperta o interesse da menina que queira jogar, sabe? O clube, você ter noção, o Rio de Janeiro é o segundo estado de uma federação, sabe? Da federação, primeiro São Paulo, segundo Rio, sabe? Acho que não tem como negar. Se você quiser, Miguel, tem uma sobrinha que mora no bairro tal, ela é muito grande, 14 anos, 13, qual clube você indica? Não tem clube no basquetebol. Assim, tem projetos, como hoje eu tenho um projeto que eu faço um trabalho de iniciação, mas eu não tenho condição de jogar, sabe? Mas não tem clube, categoria do gênero feminino, nenhum clube que tem. Acho que tem na Mangueira um projeto lá que ainda consegue sobreviver. Vocês terem noção, o Botafogo que tinha, o Fluminense já teve, o Vasco já teve, o Tijuca já teve. E não tem clube para uma menina jogar basquete, que queira jogar profissionalmente. Aí fica ruim mesmo. Até assim, um pouco comparando, hoje, por exemplo, a gente tem a obrigatoriedade dos clubes de futebol terem um time feminino, ao menos um profissional, para poder disputar competições internacionais, as competições sul-americanas e tal. Então você tem essa obrigação. Já no basquete não se olha muito isso, né? Não, a gente tem o masculino aqui, é o carro-chefe. Quem quiser fazer um feminino faz aí, tá de boa. Mas a gente sabe que sem nenhum tipo de incentivo é difícil, porque tudo custa muito dinheiro, né? É verdade. Não, tem um custo, né, Brasil? Mas ainda tem uns abnegados que conseguem manter de pé o basquete feminino, né? Eu torço muito por isso. Professor, o senhor acha que com essa nova eleição do Gui Peixoto ele foi reeleito, mas agora quem é a vice-presidente dele é a Magic Paula? O senhor acha que a gente pode ter alguma esperança? Porque a Paula sempre pareceu muito sensata, né, nas opiniões dela em relação ao desenvolvimento do basquete feminino. Eu acho que sim, porque toda gestão, até no primeiro gestão, quando o Gui se candidatou, eu fiz parte, né, da parte de organização de projetos. Eu sempre falava nas outras gestões, tinha que ter, apesar de ser o basquete, mas tinha que ter o departamento masculino e o departamento feminino. E isso nunca foi feito. Eles achavam que era o mesmo basquete, e não é, né? E eu comecei antes da eleição com a Paula. Um dos motivos que a levou a aceitar o convite é isso, dar um apoio total, né, ao basquetebol feminino. Sabe, eu tenho certeza, se isso não for avante, ela vai sair, ela vai pegar o boné dela e vai sair. Mas agora a gente crê mas tem que começar do zero. Nós temos algumas jogadoras que também já estão com idade avançada, visando a Olimpíada, o projeto Olimpíada de Paris, de 24, né? Porque, mal ou bem, já estamos assim, estamos 3 anos só. Geralmente os ciclos olímpicos são de 4 anos, mas agora a do Japão, que vai ser em agosto agora, aí depois vem um período de 3 anos. Então tem que se preparar desde já, visando as competições internacionais, o pré-olímpico, para ver se classifica para a França. Na comissão técnica, em termos de seleção, assim, as únicas mulheres que foram alçadas ao comando foram a Maria Helena Cardoso e a Heleninha.
Por que o senhor acha que outras mulheres não têm oportunidade à frente da seleção nacional, assim, na parte da comissão técnica mesmo, para trabalhar junto com as meninas? Então, a Maria Helena e a Heleninha, elas foram uma comissão técnica fantástica. Na época desse simpósio, foi muito interessante, que eu achava a Maria Helena uma melhor técnica do Brasil. E do nada, quando eu estava... essa história também é muito legal. Quando eu estava lá, eu dirigi uma equipe feminina do basquete universitário que disputava o Campeonato Carioca, da Universidade de Castelo Branco. Aí quando eu falei isso, ela falou: ô garoto, tem pouca gente aqui, vem trabalhar com a gente. Assim mesmo. Eu falei: poxa, Maria Helena, eu te agradeço. Para mim é uma honra estar aqui trabalhando com você. Sabe? Aí, e nesse simpósio, só para você falar, era por temas, né? E foi um tema nosso lá. Aí eu estava no basquetebol feminino e falaram assim: quem é que vai apresentar? Aí falaram assim: ei, Miguel. Eu fiquei assim: nossa, cara, como que eu vou apresentar? Apesar de saber alguma coisa. E ela falou assim: eu, Maria Helena? Eu falei: você foi escolhido. Aí, quer dizer, ela me testou, né? Então, eu digo isso, e a partir dali eu comecei a ficar mais perto do basquetebol feminino. Então elas, assim, eu achava as duas, assim, fantásticas, né? Tanto é que elas foram para a Olimpíada de 92, mas não tiveram sucesso. Elas foram penúltimo lugar da classificação, mas conseguiram sucesso em termos Brasil, ali, em algumas equipes. Outras mulheres, assim, não vieram, assim, na carona delas. Tivemos a professora Laís, que faleceu recentemente, né? E eu não vejo outras meninas. Tem a Mônica, lá de Pernambuco, muito boa, mas ela nunca recebeu um convite assim, para trabalhar numa seleção, fazer parte de comissão técnica. Ela já fez parte da seleção de base. Então são poucas mulheres que se aventuram, né? A Janete mesmo teve uma época que ela, quando parou de jogar, deram a seleção brasileira para ela, mas ela viu que não era a praia dela, né? A Hortência e Paula ela falou que não tinham condições psicológicas. E outras meninas que poderiam estar, por exemplo, Ellen é uma pessoa que poderia ser uma técnica, né? Mas eu acho que isso não foi adiante. É falta de opção, sabe? Você vê a Liga Nacional agora, são poucas mulheres como técnicas, né? Eu acho que só o time de Santo André, eu acho que é isso, sabe, que tem uma técnica mulher. É falta de opção e falta de os dirigentes, que geralmente são homens, acreditarem que as mulheres têm a condição de fazer. Professor, uma pergunta mais subjetiva, assim, de torcedor. O senhor já contou para nós que chegou muito novo ao comando, e quando o senhor chegou em nível nacional e até internacional, porque aí já tinha tido medalha em Pan-Americano e tal, Paula e Hortência eram top de linha, e Janete já vinha chegando como um cometa também. Como é que era o senhor comandar essas feras, Paula, Hortência, Janete, entre outras, né? Que haviam vários bons jogadores nesse elenco. Olha, Arthur, eu vou dizer assim, era muito fácil. Porque eu posso dizer assim, eu tenho uns privilégios na minha vida. Eu posso dizer que eu fui acho que o único técnico brasileiro que conseguiu trabalhar os expoentes do Brasil, assim, nos últimos... tipo Paulo, Hortência e Oscar, né? Então eu fui o último técnico do Oscar. Então trabalhar com esses caras, realmente, primeiro que eles têm uma vontade de treinar muito grande, coisa que qualquer técnico gosta. Então você, às vezes, eu tive vários jogadores talentosos que não gostavam de treinar, gostavam de jogar, mas gostavam de treinar. Poderiam ter muito mais sucesso se treinassem, como uma Hortência, como uma Paula. Então, quando as duas entravam na quadra, sabe, em treinamento, sabe, era a primeira a começar a dar a primeira bandeja, o último arremesso tinha que ser de umas delas, né? Então era muito fácil, sabe? Agora, se te perguntar para mim, Miguel, deu frio na barriga? Deu, porque eu nunca tinha apertado nem a mão da Paula, nem a mão da Hortência, e conseguiu, tipo assim, enfrentá-las, mas foi, como elas são bem profissionais, sabe, dificuldade zero, sabe? É mais medo, né, insegurança que me dava na hora, mas, digo, a disposição delas, e elas sempre participativas. Eu sempre fui um técnico que dei muito espaço e ouvidos para os meus atletas, não só para elas, né? Às vezes as pessoas até confundem isso, né? E elas, eu sempre digo que aí o atleta passa a ser cúmplice até do teu trabalho, né? Porque ele participou ali. Então eu escutava muito elas, né? Então acho que eu não tive dificuldade nenhuma, porque elas adoravam treinar. Sabe? Eu não me lembro um dia que falava assim,
Hoje eu estou menstruado, não vou treinar. Hoje eu estou com a dor, não sei aonde, estou com cólica. Não, estavam sempre dispostos a treinar. Legal. Em 94, o senhor não levou a Marta, que era uma grande jogadora, ao Campeonato Mundial. E, assim, como é a tomada de decisão para deixar uma jogadora desse nível de fora? E aí depois, em 96, o senhor leva ela. Então, aí eu queria saber, uma pergunta de duas partes. Como que é essa decisão de, poxa, ela vai ficar de fora nessa, e depois, ao chamar, rola uma conversa antes, tem ali limpar as arestas para deixar tudo bem, o clima bem, ou o clima sempre teve bem, ela entendeu a decisão, como que foi? Não, foi bem difícil, porque eu sou um cara muito transparente, sabe? Eu até brinco assim, não me pergunte que eu respondo. Eu falava para elas, o meu grupo, tinham 16, 17 atletas, vou levar, não tem figurinha marcada, eu vou levar as 12 melhores jogadoras, as que se renderam mais, que trabalharam mais, se dedicaram mais, e, sabe? E a Marta estava passando um período ruim da vida dela. Ela teve várias contusões e não estava bem tecnicamente, apesar de ser a Marta. Eu tive um atrito muito grande com o presidente da Confederação, Renato Brito Cunha, porque ele achava que eu tinha que levar, e foi uma decisão não só minha, do colegiado da comissão técnica, né? Foi unânime da comissão técnica, que a Marta não tinha condições de ir, e a gente cortou. Olha, Marta, você não vai porque você não rendeu, não treinou direito, você teve grandes problemas de lesões, a competição lá não tem essa coisa. Quando vai a um campeonato mundial, todo dia tem jogo. Você começa, são 3 jogos, e a própria doutora falava que a Miguel, acho que ela não vai conseguir, não. Ela vai lá, pode ir até lá e se lesionar, sabe? Então a gente teve uma decisão, ela não gostou, eu como técnico principal, a gente foi muito criticado por isso, sabe? A Leila tinha 18 anos na época, a irmã dela, né? E as pessoas não acreditavam, né? E ela ficou com muita raiva de mim, realmente, que as pessoas já achavam, Paula, Hortência, Marta, Janete, Ruth, estavam com vaga garantida pelo ter o espaço, mas não estavam, sabe? Brigaram. Então a gente via a disposição de uma Paula e de uma Hortência, sabe? Treinando junto com aquela meninada toda, sabe? E não foi. Aí houve a convocação para o Mundial, né? Eu chamei a Marta, falei, para a Olimpíada. Chamei a Marta, chamei a Branca, que a Branca nem tinha ido na primeira convocação, eu achava que elas mereciam uma oportunidade, aquela coisa. Todos nós merecemos uma segunda chance, né? Então, a Marta chegou, Miguel, eu tive muita raiva de você, eu confesso, mas você me fez treinar mais, minha disposição, realmente, ela foi super bem, não teve problema de disciplina, foi uma das melhores jogadoras da Olimpíada, né? Voltou com um retrospecto muito favorável a ela, e foi aí, jogar limpo, entendeu? Jogar cartas na mesa, se você tiver a condição de ir, vai, não é porque você tem nome ou não que você deixa de ir na seleção. O senhor falou que preparou 2 videocassetes para a semifinal com os Estados Unidos em 94. A minha pergunta o senhor acha que depois de 94, a vitória de 94 pode ter sido uma das causas para a derrota de 96, porque elas entraram muito mordidas para enfrentar o Brasil de novo em Atlanta, dentro de casa? Olha, Arthur, é o seguinte, para vocês terem noção, quando o Mundial acabou em 94, 12 de junho de 94, quando elas chegaram dos Estados Unidos, o basquetebol americano, eles criaram a WNBA para se tornar o basquetebol americano profissional. Depois disso, elas convocaram 30 como 2 anos seguintes. Vocês conhecem a história do esporte americano, como é que eles são, né? Então, elas convocaram, a nova comissão técnica da seleção americana convocou 30 atletas para treinar até 96, 2 anos, exclusividade, treinando contra o basquete masculino, com o feminino, e porque eles não queriam passar essa vergonha, que eles acham que foi vergonha,
porque perder para o Brasil dentro de Atlanta, na Olimpíada, patrocinada por eles. Então, vocês terem noção que foi feito, a revolução que causou dentro do basquetebol feminino americano depois dessa derrota para o Brasil. A Confederação Americana, convidava a gente para fazer jogos. Vem aqui que nós vamos passar uma semana jogando, treinando, com cachê para cada uma de comissão técnica, cada uma de atleta, e eu falava não. Por quê? Porque eu conheço os americanos, né? Fica a gente, treinador disso, treinador daquilo, treinador de defesa, treinador de ataque, treinador de pivô, treinador de armadora, treinador de... Cara, eles iam esmiuçar o nosso time, né? Então eu falava, não, nananina não. E não fomos. A pessoa, pô, Miguel, o cachê é bom, olha que a gente não ganhava muito dinheiro na seleção. Aí, é verdade, a gente não deixei. Aí, tanto é que a Hortência, nesse intervalo, engravidou, não ia disputar, nós conseguimos convencê-la, treinamos, né, e ela disputamos até chegarmos uma final olímpica. Vocês terem noção o que era o sentido de revanche, foi a última, antes do desfile de encerramento, foi a última competição da Olimpíada, dos Jogos Olímpicos. Eles colocaram uma quadra de basquete no estádio de beisebol, no Georgia Dome, no centro, o público, mais de 80, 70 mil pessoas gritando USA, USA, realmente ganharam. O que eu tenho de tristeza disso, que a gente não merecia perder com essa diferença, foi 121 a 80 e pouco, 90 e pouco, a gente não merecia perder uma diferença grande assim. Lógico que elas estavam muito mais treinadas que a gente, a Hortência se lesionou na competição, a Hortência ficou grávida e tudo, mas pelos resultados apresentados, a gente não merecia ter perdido aquele jogo por tantos pontos assim. Sabe? Mas elas foram muito melhores do que a gente nessa competição, não. Foi os jogos, os torneios, a gente chegou invicto, né? Foram 6 jogos, 6 vitórias um para o outro, sabe? Mas elas estavam no sentido de revanche mesmo. Com certeza. Agora, assim, eu imagino que essa vivência de seleção, viagens, competições, etc e tal, mundial, Olimpíada, dá para acumular um bocado de causos, né? Desde quando o senhor começou lá no Vasco, saindo do tênis, indo pro basquete, até chegar no ápice, e o trabalho que o senhor continua desenvolvendo em relação a isso, deu para acumular muita coisa, muita história. O senhor tem alguma ou algumas histórias assim mais curiosas que o senhor possa contar aí pra gente? Olha, antes de eu contar qualquer história, vou até me lembrar de alguma aqui. Tanto é que tem 2 professores da USP, o professor Luciano Maluli e o professor Marcelo Cardoso. Eles me procuraram, né? No início eu pensei até que fosse trote, né? Alguma pegadinha, alguma coisa. Eles estão escrevendo a minha história, né? Eles estão achando uma coisa muito legal. E o livro, se não fosse, não sei se a pandemia deixar, deve sair em agosto, setembro. Então vai esperar um pouco, ver o número de vacinas, como é que vai estar nesse país, para lançar o livro. Então isso é uma coisa que despertou muito e já está o livro praticamente pronto, falta só detalhes, escolher fotos, alguma coisa. E foi muito legal esse livro, né? Agora tem história, né? Tem muita coisa. Tem uma não sei se vocês sabem, chegou no Mundial, né, na Austrália, chegou aos nossos ouvidos que todas as atletas tinham que jogar com a mesma cor de tênis, né? Aí, pô, caramba, e agora? Cada um tinha um tênis preto, branco, aí viram que a maioria era preta, tênis preto, né? Aí a gente comprou tinta, cada um foi pintar os tênis, se lambuzando. Imagina você um tênis novo, seja qualquer marca, você tá lá, trouxe para jogar no Mundial e seu tênis não vai ser usado, vai ser pintado com tinta, não sei o que. Então foi muito legal, todo mundo pegou um pincelzinho, uma brochazinha e começou a pintar os tênis. Aí ficou aquela coisa feia, né? Toda lambuzada. Aí entramos na quadra, primeiro jogo, olhamos para o time adversário, cada um com tênis de uma cor.
Marcou tudo vermelho, branco, azul, e a gente ficou assim, que isso? Aí fomos no supervisor, o supervisor foi falado isso pra gente, né, não sei o quê. Olha, isso é motivo de aí todo basqueteiro que se preza, né, adora um tênis, né, então olha pro tênis, aí vem aquele tênis feio, quem tinha um tênis preto, tudo bem, curtiu, mas quem não tinha, sabe, pintado. E outra história, uma outra história legal da Olimpíada foi, eu tava na Vila Olímpica já, e a gente foi vamos conhecer a Vila Olímpica, eu, Hermes e Sérgio. Hermes é o preparador físico, Hermes Balbino, e o Sérgio Baronese, meu assistente. Vamos conhecer, né? A gente chegou no refeitório lá, aí entrou aquele exército americano, mariners, seguranças. Nossa, o que é isso aí? Deve ser algum treinamento. Vamos ficar para ver, vamos assistir, né? Aí quando entra o Bill Clinton, né? Lá na porta, na frente de nós, caraca, o Bill Clinton. O Bill Clinton foi parabenizar e agradecer a todos os funcionários da Vila Olímpica, os seguranças, então ele apertou a mão de cada um. E a gente estava lá dentro. Nisso eu falei assim, caraca, vou apertar a mão do Bill Clinton. Aí eu estava com a máquina e... Não é a máquina que hoje a gente tem recurso no celular, é uma máquina de flash, né? Que você batia, tinha um cubinho, quem é mais novo não vai saber o que é, tinha um cubinho e botava, e a máquina só pegava aquela reta ali, né? Aí eu dei a incumbência pro Hermes bater a foto. Hermes, você vai bater a foto, eu vou chamar o Bill Clinton, não sei o quê. Não, aí o Sérgio, que tinha um inglês mais perfeito, falou, deixa comigo, vou falar quem você é. Tá bom. Aí nisso, quando chegou o Bill Clinton, viu nós três de roupa verde, coisa que não estava. Aí eu falei, hello, presidente, sei o quê. Aí o Sérgio falou assim, presidente, sabe quem é esse aí? O Bill Clinton fez assim, é o técnico da Seleção Brasileira de Basquete Feminino. Oh! Aí foi apertar minha mão. E que ele apertou minha mão, eu fiz, Hermes, bate a foto. Aí nisso bateu. O Hermes ficou tão nervoso, tá bom, bateu a foto. Quando eu olho pro Hermes, o Bill Clinton passou, apertou minha mão. Aí quando eu olho pro Hermes, o Hermes tá com o ombro meio virado para mais pro Hermes. Você não pegou? Não, peguei, tá bom. Aí eu cheguei na Vila Olímpica, apertei a mão do Bill Clinton, meu camarada, não sei o quê, e as meninas me zoaram. Que isso, carioca? Carioca sempre vestido a malandro, querendo ter que apertei, a foto tá aqui. Nisso, a assessora de imprensa do Comitê Olímpico, ela viu, escutou. Miguel, você apertou? Apertei, o filme tá aqui. Aí ela falou assim, Miguel, vou revelar esse filme. Que isso? O nome dela era Márcia. Márcia, o filme tem 36 fotos, tem 3 fotos só aqui. Não, Miguel, eu te dou outro filme. Beleza. Eu digo, não é a facilidade que a gente tem hoje. Era filme de... Vocês são jovens também, vocês pegamos, peguei muito isso, peguei demais. Aí chega a Márcia no treino, com a foto. Meio assim, o que houve, Márcia? Aí foi mostrar logo a Hortência. A Hortência, quá. Aí mostrou a Paula, eu falei, por que vocês estão rindo? Aí quando eu peguei a foto estava o Bill Clinton. Eu tenho a foto aqui que eu não vou pegar agora porque vai sair, mas eu tenho a foto do Bill Clinton, corpo inteiro, com a mão dele aqui, a minha mão só saiu isso aqui. E a Márcia falava, Miguel, isso é foto de 0 Hora, de Jornal do Brasil, Globo, revista Veja, Seleções, isso é capa. O técnico cumprimenta, que todo mundo esperava, o Brasil e Estados Unidos. Aí, cara, só o meu cotoco de mão assim, ó. Isso eu sou zoado até hoje por causa disso. Aquela mão é minha. Maravilhoso. Fascinante. Professor, você fala assim, quando ela vai ao programa de televisão, aí tem essas perguntas. Ela conta uma história. Ela, Miguel, vou ter que contar essa, eu conto essa. É uma boa história. Eu acho que vale a pena ser sempre contado mesmo, porque é uma ótima história, professor. E assim, professor, eu só tenho a agradecer o senhor ter
disposto esse tempo pra gente. Assim, muitíssimo obrigado por ter aceitado o nosso convite, ter conversado aqui com a gente. Assim, eu adorei. Foi maravilhoso. Muito bom a gente saber, porque assim, a gente, como fã de esporte, a gente sabe tudo por fora, a gente não sabe como é que entra lá dentro. Por exemplo, até hoje eu acharia que, pessoas no nível de Paulo e Hortência iam querer mandar dentro de uma seleção, né? Treina menos, eu mando aqui dentro e tal. Então, assim, conhecer esses bastidores, conhecer essa história, assim, muito legal, assim, muitíssimo obrigado por você ter participado com a gente. Muito obrigado, professor. Eu fico super feliz. Eu acho que, para mim, como amante de esportes, e eu adoro estudar também, o senhor, para mim, conseguiu o ápice da vida. É medalhista olímpico, campeão mundial e professor. Então, é o meu respeito máximo. Foi maravilhoso. As histórias fantásticas. Eu estou muito, muito feliz. Estou genuinamente feliz como amante do esporte, assim. E eu gostaria muito. O senhor é muito novo. O senhor devia voltar a treinar um time de basquete masculino ou feminino, porque era sempre bom ver o senhor em quadro, assim. Não sei nem se é o desejo do senhor, mas fica torcendo do amante do esporte para ver o senhor de volta, se o senhor quiser. Não, primeiro é um prazer bater esse papo com vocês. Vocês estão... Primeiro, vejo que vocês têm bastante conteúdo, né, para conversar, para entrevistar, para esse papo, sabe? Vocês estudaram, vocês se programaram, eu achei isso muito legal, né? Estudar sempre fez parte da minha vida, até hoje continuo me aperfeiçoando. Mas, olha, eu confesso que eu sou uma pessoa muito ética, transparente, e às vezes essas pessoas não têm muito espaço na cultura do nosso país, né? Eu tentei algumas coisas, tive sucesso em tudo, graças a Deus eu passei, e chegou numa hora na minha vida que eu falei assim, vou chegar de quadra, eu vou estudar para tentar passar para novos profissionais, né? Aí eu fiz uma MBA em gestão e marketing, né? Aí consegui trabalhar no Flamengo, trabalhei no Botafogo. Depois tudo parou, eu falei, sabe de agora o basquete já me deu muita coisa, né? É a hora de eu montar. Eu sou casado com a professora Mônica, de Educação Física, ela mesmo falou, Miguel, vamos montar um projeto. Eu queria montar um projeto social, sabe? Porque no Brasil está passando por um momento... Isso não é questão de política, não. É assim, o esporte virou um privilégio para algumas pessoas. Porque a gente tem que ter muito cuidado com o que eu vou falar agora, mas houve um embranquecimento do esporte. Quando eu era garoto, assim, eu tinha, acho que era 50% da raça branca, 50% mestiço ou negro. Assim, e o basquetebol, quando eu vejo a NBA, por exemplo, aqueles negros, né? Eu acho que eles são mais fortes, mais ágeis, mais habilidosos. E se você olhar para o Brasil, o basquete brasileiro, é só branco jogando, sabe? Então eu montei um projeto social montei, bati na porta, precisava de empresas e ninguém acreditou. Então eu gostaria de pessoas assim, de baixa renda ter acesso ao basquetebol. Hoje, às vezes, eles fazem projeto esportivo, e põe às vezes 50 pessoas no campo de futebol, 50 pessoas no tatame, 50... Não vai sair jogador, porque, sabe, o garoto vai dar um chute no futebol, vai entrar numa fila para dar outro chute, não tem que ser uma coisa selecionada. Então eu montei esse projeto e não consegui. Hoje eu tenho projetos espalhados no Rio de Janeiro e nesse próximo semana eu inauguro 2 mais, tipo assim, em clubes ou escola, mas aquele garoto, menino ou menina que não podem pagar, não precisa pagar, sabe? E eu penso isso. Agora, voltar para uma direção de uma equipe, cara, não me faz parte muito não, sabe? Porque eu não sei assim qual é a profissão de vocês, a gente diz que no esporte, por exemplo, tem os presidentes, vice-presidentes de clubes. Às vezes eles nunca entraram numa quadra, nunca entraram no tatame, numa piscina, numa pista de atletismo, sabe? No máximo jogaram uma peladinha quando eram crianças. E essas são essas pessoas que te julgam, sabe? Que analisam se você foi bem ou mal, sabe? E o clube está infestado disso. O cara é meu camarada, o cara às vezes é baita de um advogado, baita de um dentista, de um cardiólogo. Às vezes esse cara é o vice-presidente do clube que vai te julgar.
Meu amigo, eu já falei várias vezes, você nunca sabe nem a cor da bola de basquete, você vai me falar se foi legal ou não. Aí eu não aguento mais disso, sabe? Então eu queria ser avaliado por um cara capacitado no esporte, no basquete, né? Então, e eu tentei fazer isso no esporte, sabe? Mas eu não vou dizer nunca da água eu não beberei. Se aparecer uma oportunidade, se for uma coisa interessante, quem sabe, podemos pensar. Então é isso, né, Arthur? A gente vai terminando por aqui, mas antes a gente chama aquela vinhetinha, né? Chama na vinheta! Eu vou chamar o VAR, me chama se duvidoso, ela não quer acreditar. Bem, galera, antes da gente começar a Hora do VAR, eu queria fazer 2 homenagens aqui. Primeiro, homenagear Dona Marlene Eduardo, profissional de saúde, assistente social, Hospital Universitário João Pessoa, mãe de 2 grandes amigas minhas, Denise e Ruth, que foi mais uma das vítimas de Covid. E também homenagear Lucas Pimenta, um jovem de 31 anos, que infelizmente nos deixou, e que vai fazer falta. E cuidem-se uns aos outros, cuide de sua saúde e cuide de sua saúde mental. Fica aqui o nosso momento de silêncio no podcast Visitantes. É isso. E para participar aqui da nossa Hora do VAR, você já sabe aquele esquema de sempre, manda uma mensagem pra gente, pode ser por e-mail, podcast.visitantes@gmail.com, Twitter ou Instagram, estamos lá também, sigam as nossas redes sociais, compartilhem, curtam todas as coisas que a gente postar, porque é muito importante pra gente, @visitantesec ou visitantesec no Twitter e @podcastvisitantes no Instagram. Então façam parte, ajudem o programa, espalhem a palavra, né, Arthur? Isso aí, espalhem a palavra. Eu gostaria também de fazer um agradecimento especial aqui em meu nome do Bruno, André Lima. André Lima, que é titular do Confessionário, um grande programa de entrevistas no Instagram. Foi ele que fez a ponte para que nós pudéssemos ter esse papo maravilhoso com o professor Miguel Ângelo da Luz. Muito obrigado, André. Valeu mesmo. É isso, André. Muitíssimo obrigado. E agora temos aqui alguns comentários em relação ao episódio anterior, como, por exemplo, a Mariana Sampaio, que mandou aqui elogiando o episódio, disse que foi muito bom o episódio da Fórmula 1 e botou que está no top 2 dela, junto com o episódio dos filmes. Obrigado, Mariana. Mariana é sócia da casa, escuta todos os episódios, faz as críticas e fica cornetando a gente. Um beijo enorme, Mariana. Comente sempre. É isso aí. Aruanda Esfair, desculpa, Aruanda, se eu não estou pronunciando seu nome corretamente, mas ela mandou o seguinte comentário: Cebolinha! Vamos ver até onde eu vou. Eu acho que tá bom. Eu amo. Aruanda Esfer, também conhecida como filha do Marcão Awad, que a gente parabenizou, também é ouvinte da gente e adora o Cebolinha. Gosta muito de Fórmula 1 também. E daqui a pouco a gente vai fazer um episódio de MMA também, o qual ela é muito fã. E ela deixou um comentário também no nosso Instagram. Faça como a Aruanda, deixe comentários. Ela deixou um comentário lá agradecendo a gente ter lembrado do pai dela no episódio anterior. Então, um grande abraço, um grande beijo. Gleison que está sempre participando aqui também. Gleison é sócio do Hora do VAR praticamente. E ele queria dizer aqui que queria falar que meu piloto favorito é Nigel Mansell, com narração de Galvão, né? Lá vem o Leão! Bom, Gleison, já que você pediu a narração de Galvão aqui, produção, mostra pra ele a nossa gravação preferida aqui no nosso Baú do Esporte. E o Mansell no curvão, passou reto, Mansell! Então é isso, né, Arthur? Vamos ficando por aqui. Um grande abraço, até a próxima, que também é um papo muito especial. Fiquem aí ligados que a gente chega com mais novidades. É isso aí, galera. Beijo e até. Cuidem-se, por favor. Semana que vem a gente vem com um convidado de ouro. Literalmente. Beijo até. Abraço. Esse podcast é uma realização da BSC Produções.